a gente vai rufar os tambores. Olha, meu amigo Bruno, o amigo Bruno ontem orou, inclusive meio-dia, estava aqui, ele disse, eu vou ficar mais um pouquinho que eu vou orar com o pastor Kleber de Oliveira, e agora ele vai rufar os tambores bem alto, porque nós queremos saber qual é a enquete do dia. Por favor, Bruno, é com você. E a enquete está disponível para você, hein? Olha, a maturidade espiritual pode existir na pessoa que se envolve em contendas? Vou repetir. A maturidade espiritual pode existir na pessoa que se envolve em contendas. Ítalo, vamos só esclarecer o que significa contendas? Contenda São brigas, discussões, divisões. As pessoas podem conhecer popularmente também como panelinhas, né? Panelinha. É o mais, já ouviu essa mais popular, né? Aquelas facções na igreja, né, Natiel? Divisões. Divisões. Um grupinho fica a favor do Natiel e o outro grupinho fica a favor do Ítalo. E esse grupinho fica ali, um guerreando contra o outro. Contenda a gente pode levar para esse lado aí. Sim. Agora, é importante a gente frisar também sobre o que é maturidade espiritual, né? Maturidade. O que você acha que é, Natiel? Uma pessoa madura espiritualmente, quais são as características dela? Olha, uma pessoa madura espiritualmente, eu não quero entrar nos textos bíblicos porque podem ser usados por você na resolução da nossa enquete, mas elas são claras, são evidentes. As pessoas que realmente têm a maturidade espiritual, elas carregam isso. É algo comum do dia a dia, não é forçado. Então, é uma pessoa que ama, uma pessoa que realmente tem um compromisso com Deus, uma pessoa madura espiritualmente, ela ouve os conselhos, principalmente de seus pastores. Então isso mostra claramente que uma pessoa ela está carregando a maturidade, ela tem um tempo de experiência na igreja, mas isso não diz tudo. O tempo de igreja é importante, mas principalmente o quanto nós agregamos nesse tempo de caminhada com Cristo. E você? Olha, você... Vamos jogar para eles, né? O que é que você pensa que é maturidade espiritual? O que é que você é? Olha, eu estou aqui na câmera do Zaqueu. Zaqueu, responde aí no nosso chat. O que é que você pensa que é maturidade espiritual? E também já vota lá. Tem alguns caminhos que as pessoas podem participar. Sim, Natiel, mas é importante deixar bem claro, né? Pode esclarecer. Você tem que responder sim ou não para a seguinte pergunta. Uma pessoa que é madura espiritual, ela pode se envolver em contendas, em brigas, discussões, dissensões, facções, panelinhas, etc. Se você acha que é uma pessoa que é madura espiritual, ela vai se envolver em contendas, aí você vai votar sim, né? Agora, se você acha que não, você vota não lá, que inclusive a gente vai mostrar aqui o percentual das respostas. É assim mesmo, é uma mudança radical, nós precisamos trazer essas informações aqui. E a primeira parcial sobre a pergunta do dia é: a maturidade espiritual pode existir na pessoa que se envolve em contendas? Ítalo, meu amigo, a primeira parcial está assim, 20% acredita que sim, 80% acredita que não. Será que existe alguma coisa que nós possamos dizer, falar, sem já dar o spoiler, né, o resultado da nossa enquete do dia, justamente para ajudar quem quer participar e ainda não conseguiu? Então, olha, se você ainda não conseguiu participar da nossa enquete do dia, nós vamos te ajudar, tá bom? Nós queremos que você interaja, que vote aqui no chat, que deixe seu comentário e também mande sua mensagem no nosso WhatsApp. Ítalo, meu amigo, como pode ser feito isso? Olha, em primeiro lugar, Natiel, a respeito da enquete de hoje, a maturidade espiritual pode existir na pessoa que se envolve em contendas? Aqui nós temos dois lados, a maturidade espiritual e contendas. Na sua opinião, o que é uma pessoa que é madura espiritualmente? Será que essa pessoa que é madura espiritualmente, ela produz o fruto do Espírito ou ela também se envolve com obras da carne? Né? Acho que o cerne da questão está nesse contexto aí, Natiel. Se você acredita que uma pessoa madura, espiritual, que tem a sua vida espiritual avançada, amadurecida, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a voz do Espírito Santo, se essa pessoa ela se envolve em contendas, se você acha que está tudo bem, aí você pode responder sim, né? Agora, se você não aceita que uma pessoa que é madura espiritual, que ouve a voz de Deus, que se baseia na Bíblia, você não aceita que ela se envolva em contendas, aí você vai responder não, tá? A nossa questão é essa, queremos a sua participação. Queremos a sua participação, mas agora a gente vai ao encerramento da nossa enquete. Olha,
A pergunta é: a maturidade espiritual pode existir na pessoa que se envolve em contendas? Essa foi a pergunta, e antes de revelarmos aqui o resultado final, o nosso amigo tão excelente, técnico sonoplasta Bruno vai rufar os seus tambores. Resultado final da nossa pergunta de hoje ficou em 20% com aqueles que acreditam que sim, e 80% para o público que votou em não, mas a palavra de Deus é a inerrante que nos traz a resposta coerente, Ítalo Siqueira. Natiel, de acordo com a Bíblia, não. A maturidade espiritual não existe na pessoa que se envolve em contendas. Só que dentro dessa resposta, a gente tem alguns panoramas. Em primeiro lugar, a maturidade espiritual é algo que sempre está em processo de crescimento, ou seja, o cristão sempre está em processo de amadurecimento, né? Então, não tem um cristão que seja perfeito, 100%. Ele sempre está buscando uma vida correta de se viver, uma forma correta de se praticar. E também a gente vê que o ponto final da pergunta de hoje é a pessoa que se envolve, a pessoa naturalmente busca se envolver em contendas, ela não busca evitar, que é o que faz um cristão maduro. Ele sempre evita contendas, brigas, dissensões, discussões, mas essa pessoa aqui que está em questão é aquela que se envolve, aquela que se entrega, aquela que busca, aquela que dá motivos. Então, definitivamente não. A maturidade espiritual não existe na pessoa que se envolve em contendas. Mas falar é fácil, então vamos ao texto bíblico para que nós possamos desenvolver mais essa resposta. Olha só, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, que diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha só, esse texto aqui eu acredito que ele é crucial para o embasamento da resposta dessa enquete. O apóstolo Paulo está afirmando claramente aqui que as contendas são sinais de pessoas que são imaturas espiritualmente e pessoas que são infantis também espiritualmente, pessoas que vivem na carnalidade, ou seja, pessoas que vivem alimentando brigas, pessoas que vivem alimentando contendas, demonstram aí que ainda não alcançaram essa maturidade espiritual. É interessante que o apóstolo Paulo está falando claramente: olha, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu não posso. Eu tenho que falar com vocês como falar com pessoas carnais, porque vocês se envolvem em contendas, vocês se envolvem em brigas, vocês se envolvem em dissensões. Então, a pessoa que é espiritual é uma pessoa madura espiritualmente, enquanto a pessoa que é carnal é uma pessoa que ainda não é madura espiritualmente. Agora, um segundo texto aqui para a gente compartilhar com vocês está no livro de Gálatas, capítulo 5, nos versos 19 e 20, que diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. E aqui entra nos sinônimos de contenda, que são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Ele continua falando algumas obras da carne. Então, nós percebemos aqui que a contenda e as suas diversidades, brigas, dissensões, discussões, são obras da carne e não do espírito. Então, uma pessoa que se envolve em contendas, que se envolve em brigas, que gosta de discutir com pessoas, se envolver nas conhecidas panelinhas, etc., ela não está agindo de acordo com o espírito, ela está produzindo obras da carne, o que é contrário a uma pessoa madura espiritual que produz ali o fruto do espírito. A gente não está aqui apenas para falar as coisas negativas, mas também para trazer uma lição. E para contribuir com isso, vamos ler ainda no livro de Gálatas, capítulo 5, só a partir do verso 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então eu finalizo essa enquete dizendo: não. A maturidade espiritual não está naquela pessoa que voluntariamente busca se envolver em contendas.
No entanto, a pessoa que quer buscar maturidade espiritual, se é o teu caso, você quer ser um cristão maduro espiritualmente, produza o fruto do Espírito. Envolva-se com amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio e etc. Que assim você alcançará um nível de maturidade espiritual de acordo com a Bíblia. Natiel.